O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Hoje, quando eu acordei, eu comecei a agradecer e louvar a Deus pela graça do Espírito Santo. Por ter um dia conhecido sobre o Espírito Santo. Por ter feito e fazer uma experiência a cada dia com o Espírito Santo. Me deu uma felicidade interior de ser uma pessoa que busca viver a palavra de Deus com todos os meus pecados e defeitos. Mas uma alegria de poder ser uma pessoa com muita facilidade com o Espírito Santo. Embora tenha nascido num lar cristão, de vir à igreja todos os domingos, mas foi na minha adolescência que pela primeira vez eu tenho uma experiência mais profunda com o Espírito. Através do meu grupo de jovens, através de alguns retiros fora. E a espiritualidade vinda da renovação carismática, isso encontrou um pouco de eco dentro do meu coração. No início da minha juventude, tive a oportunidade de aprender a lidar com os dons do Espírito. E hoje, na minha maturidade de vida e um pouco de espiritual, eu consigo perceber esse Espírito muito facilmente no meu dia a dia. Quantas vezes eu pego socorro, e de repente as ideias, as iluminações, as decisões vêm de forma tão acertada, que se não fosse esse Espírito, jamais eu conseguiria. Pela graça da igreja, tive a oportunidade de estudar, ler mais a Bíblia, conhecer profundamente, entender a história da igreja, entender a história do Espírito. Isso me dá uma certeza e uma garantia, uma fé muito alicerçada neste Deus. É bom saber interpretar a palavra de Deus. É bom ter a graça da sabedoria e reconhecer que se tenho, não é por mim, é por graça de Deus. Quantas vezes nos atendimentos vêm palavras de ciência, quantas vezes vêm palavras de sabedoria para aquele momento que prontamente eu não saberia. Há poucos dias alguém rezava por mim e dizia que Deus estava me dando um dom além do que já tenho. Um dom
E a pessoa até dizia: nossa, que dom é esse que está recebendo? Está recebendo o mesmo dom que Padre Pio tinha, de poder, na confissão, conseguir perceber que a pessoa não estava sendo profundamente, ou que faltava alguma coisa a dizer. Padre Pio, quando atendia a confissão de algumas pessoas, quando as pessoas mentiam para ele, ou talvez escondiam, ele dizia: falta alguma coisa, fala. E Padre Pio ajudava a pessoa a entrar na raiz dos seus problemas. Nunca disse isso para vocês, há pouco aconteceu, e essa pessoa dizendo desse dom, Deus está te dando essa capacidade, não de sair descobrindo nada das pessoas, mas ajudando as pessoas para poder encontrar realmente o sentido da vida. O Espírito Santo é o dom de Deus, o maior dom de Deus para nós, que é o próprio Deus em nós. Nós nos tornamos templos de Deus. Eu bato nessa tecla de que nós católicos, muitos católicos e cristãos estão perdendo a capacidade de ouvir Deus dentro de si, porque Deus está aqui dentro. E quem procura fazer a vontade do Pai, a gente viu essa semana, eu e o Pai somos um e habitaremos nele, faremos morada nele, e Deus está aqui. O Espírito foi dado aos apóstolos e à igreja, a todos, no dia chamado Pentecostes. Pentecostes era uma festa judaica, hebraica, que no princípio era uma festa agrícola, ligada à agricultura. Com o passar do tempo, esta festa deu um novo significado. Era o dia em que o povo celebrava a lei de Deus, porque foi no dia de Pentecostes que celebravam a agricultura, os primeiros frutos. Nesse dia, Moisés recebeu as tábuas da lei, os 10 mandamentos. E quando ele recebeu os 10 mandamentos, segundo o texto bíblico, houve ventania, houve uma labareda de fogo, e o povo sentiu temor. E a partir de então, todos os anos, o povo judeu celebra Pentecostes, agradecendo o dia em que a lei de Deus foi dada a nós. Passados os séculos, os anos, todos os anos celebrando Pentecostes, a lei de Deus, neste exato dia, os discípulos estavam reunidos, trancados, porque a cidade estava cheia de pessoas vindas para Jerusalém por causa da lei de Pentecostes. Nesse mesmo dia em que os judeus celebravam a lei de Deus, ventania, línguas de fogo como Moisés, desce sobre os apóstolos. Eles se aquecem e começam a manifestar a graça de Deus. Eles então, sem medo, abrem as portas e janelas e começam agora a falar a todos. Pentecostes diz que é o nascimento da igreja, da missão da igreja. Alguns dizem, Papa Bento XVI dizia que a igreja nasce do lado aberto de Cristo. Na sexta-feira, do peito aberto de Cristo, que sai sangue e água. Bento XVI dizia que a igreja nasceu ali. Outros dizem que a igreja nasceu da quinta-feira santa, no lava-pés e na Eucaristia. Mas todos somos concordes que Pentecostes é o dia que a igreja é enviada, onde cada um de nós, revestidos da força do alto, o Espírito que agiu em Jesus Cristo é agora derramado em nós. O Espírito que fez milagres, curas,
o Espírito que dava sabedoria ao próprio Cristo, que sendo Deus, Ele então dá aos seres humanos, dá a nós. Pentecostes é a conclusão do plano de amor de Deus para a humanidade. Nesse dia, o Espírito então é derramado e passa a habitar aqui dentro. Nós, pobres, pecadores, Deus está aqui na mente. E Ele é alimentado em cada Eucaristia que entra pela nossa boca e nós nos tornamos moradas de Deus. Por que viemos aqui à igreja se eu sou um templo? Eu venho para nos unir mais, para renovar as graças em mim. E a igreja confere a graça do Espírito através do que nós chamamos sacramentos, através do batismo e do crisma. Pelo batismo nós nos tornamos templos, pelo crisma recebemos a unção de Deus, o Espírito. Católico que não é crismado não possui o Espírito Santo, que a igreja confere após os 15 anos completos. Então, se você não é crismado, você não é templo de Deus. Você pode ser templo de Deus, mas Ele não habita em você. A igreja confere então o Espírito através da unção, ungido com óleo, onde através com um bispo ou com alguém delegado ou pelo bispo, unge-nos e recebei o Espírito Santo. E o que o Espírito Santo faz em nós? A Bíblia, a palavra, a igreja nos diz que o Espírito vem em nós com os chamados dons, que são capacidades, o agir de Deus, simbolicamente por 7. 7 é sinal na Bíblia de totalidade, perfeição. Então, quem tem o Espírito Santo possui a sabedoria, o entendimento, a fortaleza, ciência, conselho, piedade, temor de Deus. Esses são chamados dons infusos. Todo batizado, crismado, todos nós crismados, recebemos estes dons. Mas existe também os chamados dons carismáticos, que o Espírito vai escolhendo a sua vontade. A uns dá um dom de línguas, outros dá o dom de milagres, outros dá o dom de cura. Todos temos estes, mas outro agir de Deus é derramado. E quanto mais eu me abro ao Espírito, mais Ele vai agindo em mim. Quanto mais eu procuro fazer a vontade de Deus, mais esse Espírito vai agindo em mim. E é gostoso ser tomado pelo Espírito. Santa Teresa de Jesus, Santa Teresa d'Ávila, uma mulher de profunda oração, mas de muita ação também. Na sua intimidade com o Espírito Santo, ela chega à expressão de ter o gozo espiritual. Sabe aquele momento gostoso de oração que você vai profundamente, você vive, é uma alegria, é algo inenarrável que o Espírito provoca em nós. Só que nós, nessa vida corrida que nós temos, pouco nós paramos para pedir a Deus. Mas eu lhe peço, e a liturgia da igreja nos ajuda a não cair no esquecimento de que nós temos um poder, mas é preciso pedir. Deus não age se nós não pedirmos. Mesmo que eu seja crismado, batizado, mesmo que eu seja possuidor do Espírito,
é necessário que eu dê autorização para Deus agir. Eu tenho essa frase, eu vou morrer com ela dizendo: orar é dar poder para Deus. E quando eu oro, eu clamo o Espírito, Ele então vai agir em mim. O gesto que eu faço, se eu levanto os braços, não é porque o Espírito vai vir lá de cima, se eu sou templo. O abrir é algo simbólico, onde eu me, como mãos ao alto. Quando um bandido chega para você, mãos ao alto. Ou seja, você está desarmado. Você não vai atacar. Então, quando eu levanto os meus braços, assim faço, eu não vou pegar as rédeas da minha vida. Eu não vou decidir. Eu estou lançando-me em Deus e pedindo que Ele me governe, que Ele conduza, que Ele faça. É um gesto. E o Espírito, ele vem de dentro aos que são crismados. Quem não é crismado, o Espírito vem de fora. Mas se eu sou morada de Deus, Ele habita. E quando eu vou clamar esse Espírito? Todo dia. Eu, todo dia pela manhã, sem sair de casa, eu faço a minha oração ao Espírito Santo. Todo santo dia. Alguns demoram. A minha oração é a tradicional. Vinde Espírito Santo, encher os corações. Todo dia. Só isso. Mais nada. Eu faço essa oração. E sempre que eu peço, a todo momento, vou fazer alguma coisa, decidir, peço o Espírito. Vou gravar minhas homilias diárias. Inclusive de amanhã não gravei, misericórdia. Tem que gravar hoje ainda. Quando eu peço, eu leio ali, nem leio, eu peço o Espírito, ilumina-me. Quando eu preciso tomar uma decisão, quando eu estou fraco, cansado, como hoje, vinde Espírito Santo. Quando eu tenho que conviver com pessoas difíceis, estou apontando para vocês, mas não é aqui, tá, gente? Vinde Espírito Santo. Conviver com pessoas que falam diferente, que têm uma outra linguagem, para viver na unidade, vinde Espírito Santo. Para poder lidar com a diversidade. Cada um fala uma língua, uma diversa. O Espírito provoca em mim uma unidade. Eu tenho capacidade de sentar com pessoas que pensam totalmente diferentes de mim, por causa do Espírito. Já o espírito de porco separa. As ideologias, a sociedade, a política têm nos separado. Não consigo ouvir a voz do fulano, sentar com Beltrano. Falta o Espírito Santo no ser. Porque Babel diverge, separa, Pentecostes une. E pelo Espírito eu vou tendo a capacidade de poder estar com o diferente. Pelo Espírito eu começo a falar uma língua. Quando eu oro, às vezes poder falar, às vezes eu nem sei o que eu tenho que pedir. Às vezes eu estou cansado de pedir. Às vezes estou ali orando, só que chega um momento em que esgotam as minhas palavras. Diz São Paulo que o Espírito ora em nós com gemidos inefáveis. Como é gostoso você fechar os olhos, deixar-se levar por uma melodia. Somos emoção, sim, nós somos emoção. Mas não viver uma vida puramente emocional. Como é gostoso deixar-se levado, fechar os olhos, se lançar e dançar em Deus, com Deus. E alguns vão ter o dom de falar em línguas estranhas, outros irão interpretar, outros nem vão saber falar, mas não importa. O Espírito vai derramando a cada um conforme a tua graça para o todo. Nem todo mundo fala em línguas,
Nem todo mundo é profeta, nem todo mundo canta. Deus vai dando e derramando para que a comunidade vá se completando como um corpo. E cada um vai oferecendo o que tem para que a comunidade se torne uma comunidade plena. Mas é muito fácil sair do Espírito Santo. Vai para Minas Gerais. É muito fácil sair do Espírito. Perder a graça do Espírito. Por isso é necessário uma oração consistente. E pedir que o Espírito Santo nos converta a cada dia. Hoje nós estamos acostumados com os nossos pecados. Uma das graças do Espírito Santo em nós é o quê? Diz Papa Francisco. Dar o dom das lágrimas. O dom do arrependimento. É o Espírito que me ajuda a perdoar quem me feriu. Porque sozinho eu não consigo. Por isso eu oro e oro ao Espírito de Deus todos os dias. E hoje em especial, nós recordamos a vinda do Espírito. Não fazemos teatro do passado, uma simples memória, mas nós atualizamos hoje. Pentecostes se renova em nossa vida. E a cada dia eu tenho que pedir esta graça de Deus sobre nós. E é bom demais ser conduzido pelo Espírito Santo. É triste ver pessoas perdidas neste mundo, que não sabem orar, que não sabem, erram a vida inteira, vivem errando as suas escolhas e decisões. Por quê? Não pede ajuda a Deus. E quando pede, não sabe discernir. Falta de prática. Eu termino. Oração é também exercício. Quanto mais eu repetir, mais exímio eu serei. Eu vou repetindo, uma hora eu estou lá, lançado nele. Mas se eu paro no primeiro obstáculo, não adianta. Eu tenho que continuar exercício, assim como eu vou para a academia todos os dias fazer exercício. Eu vou orar todos os dias. Uma vez por semana eu venho à igreja junto, para que juntos possamos orar com mais força, para que juntos possamos receber a Eucaristia, a potência, nosso pré-treino, a nossa substância, a proteína, que nos ajuda de fato no mundo lá fora, para que eu possa conseguir ter forças. Eu oro em casa durante a semana, mas e sempre que eu puder estarei aqui, de modo especial aos domingos, para quê? Para renovar esta graça. E é diferente uma pessoa cheia do Espírito Santo, da pessoa que é cheia do espírito de porco. Que a graça de Deus venha sobre nós, que o dia de hoje renove essa certeza e esse desejo. Se fosse lembrar minha vida que agora, lembrei que no dia da minha crisma, meu Deus do céu, no dia da minha crisma eu nem sabia o que estava acontecendo comigo. Mas hoje eu sei que aquele dia foi uma decisão, uma mudança, um marco na minha história. Depois da minha crisma, me deu vontade de ler, estudar, rezar. O Espírito foi me formando, abrindo a minha mente. Hoje é bonito demais eu poder ter a sensibilidade de perceber ideias, coisas que vão surgindo de uma hora para outra. Tudo Espírito de Deus. Que a gente possa ter cada vez mais essa experiência. Que Deus nos ajude a viver a profundidade da nossa fé. E o temor e ao mesmo tempo o respeito, o amor pela Eucaristia. Nosso alimento, nossa força. Que o Espírito Santo renove a face da terra. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.